se dão muito bem na vida. Por quê? Porque dependendo do ambiente que ela estiver, algum determinado traço comportamental daquele transtorno vai favorecer muito essa pessoa, cara. Tipo ansiedade, por exemplo, dependendo do ambiente que ela tá. Eu tenho pacientes com TDAH, por exemplo. E geralmente acho que eles têm pouca atenção. Na verdade, se você for ver, o paciente com TDAH, ele tem muita atenção. Esse é o problema dele. Na verdade. Agora você não entendeu, né? Pensa assim, ó, um paciente com TDAH lendo um livro aqui. Cara, se bater a porta lá embaixo, ele vai olhar. Tipo, uma pessoa falando ali. Ele já não... Então, ele não consegue sustentar a atenção num lugar, mas ele tá prestando atenção em tudo toda hora. Inclusive, isso provavelmente se dá inclusive devido ao tálamo, uma região do seu cérebro que filtra informação sensorial. No TDAH, ela ser mais furada, digamos assim. Então, por exemplo, a gente está falando agora, você está prestando atenção em mim. Se alguém fala lá na outra sala, o seu tálamo pode impedir a informação que entrou no seu ouvido, passou para o seu tálamo e ele tranca ali, ele não deixa acender, subir para as áreas auditivas. Então, você não vai tomar consciência daquela situação. Por exemplo, agora você está sentado na cadeira. Você até eu falar, você não estava sentindo a sua pele tocando na cadeira. Agora você está sentindo porque eu falei. Sim. Por quê? Porque o seu tálamo estava inibido. O óculos no seu rosto. Você não estava sentindo o óculos tocando o seu nariz até agora. Porque essa informação sensorial, o seu tálamo estava impedindo que fosse até a área somatosensorial e você tomasse consciência dessa informação. Pacientes com TDAH talvez tenham, o tálamo deixa passar mais coisa. Então a gente está falando, em vez do tálamo segurar aquela voz, ele deixa eu prestar atenção, daí minha atenção desvia. Então o TDA não é falta de atenção? É muita atenção. É excesso? E inclusive, cara, se você pega um paciente com TDAH motivado com uma coisa, que você bota ele estudar uma coisa que ele gosta, ele fica com hiperfoco naquilo. Eu tava procurando... Eu queria saber se existe alguma correlação de pessoas que cresceram jogando videogame com TDA. E no texto lá que eu vi, estavam falando que muitos pacientes com TDA, eles têm um hiperfoco, né? Muito, muito hiperfoco. E por quê? Porque o TDAH, quando tem a característica hiperativa junto, você pode ter só TDA ou TDAH. Você pode ter só o déficit de atenção ou com hiperatividade. O TDAH tem uma característica muito impulsiva. Por isso que eles usam muita substância e tal. Só que essa impulsividade pode ser direcionada para um estudo, cara. Para o trabalho. Eu conheço paciente, tenho paciente e conheço muita gente com TDAH que é muito... inclusive, os psicólogos e psicólogos TDAH que são referência na psicologia. Por quê? Porque eles conseguem ter um hiperfoco naquilo. E não TDAH relativamente controlado e meio que direcionado, eles se educaram a direcionar o transtorno para o trabalho. Caraca. Pacientes com TOC, cara. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Transtorno obsessivo compulsivo é um cara um formador de hábitos. A galera não pensa assim, cara. Por quê? Porque quando você vai discutir transtorno mental, a galera sempre fala coitadinho e tal. Talvez o seu chefe seja bipolar. Talvez o seu chefe, que é talvez melhor que você no seu trabalho, tenha TDAH. E ele talvez só seja melhor porque tem isso. Tipo assim, a gente dá nome para as coisas, Lutz. Mas existem fenômenos que perpassam esses diagnósticos, como, por exemplo, a impulsividade. Você pega um paciente numa hipomania e pega um paciente com TDAH, eu duvido um psiquiatra conseguir distinguir eles. Você sabe que ele tem bipolaridade porque você espera ele ciclar. Ele entra numa depressão e tal. Mas é igual, cara. Um paciente em hipomania é igual um cara com TDAH. A hipomania é o outro lado do bipolar. É o outro lado do bipolar, sem ser a depressão. Entendi. Pega um paciente com TOC e um paciente com TDAH. Você só vai saber. E olha os dois. Bota aqui na mesa e olha os dois assim, ó. Você não vai saber qual que é qual. Porque tem uma característica impulsiva que permeia vários diagnósticos. E tem paciente que, às vezes, o diagnóstico não é tão grave, que consegue adaptar essa característica comportamental num contexto e se dá muito bem naquele contexto. Por exemplo, o que é o TOC? TOC é você tem... Normalmente fala em TOC, a galera acha que é aquela pessoa que limpa muito e tal. É verdade. E desliga a luz. É verdade, isso pode ser um TOC. Só que tem TOCs que são um pouquinho mais brandos e mais generalistas. Por exemplo,
Se quiser, você pode fazer assim, ó. Não, tá tranquilo. Por exemplo, tem paciente com... Vamos explicar primeiro o que é o TOC. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Você tem um pensamento obsessivo na sua cabeça. Tipo assim, eu tô aqui conversando com você. Cara, essa água não podia estar aqui porque tá... Normalmente eu preciso que a água fique na minha direita, porque senão vai acontecer alguma coisa muito ruim. Entendi. Então esse é o pensamento obsessivo que eu tô na minha cabeça. E a minha compulsão é botar a água aqui na direita. Isso é um TOC. Eu tenho um pensamento obsessivo que circula na minha cabeça e eu tenho que fazer um comportamento compulsivo para satisfazer o meu pensamento obsessivo. Tanto é que muitos pacientes com TOC têm ansiedade. E no DSM anterior, o TOC era um transtorno de ansiedade. Agora eles tiraram, porque viram que alguns pacientes com TOC não têm ansiedade. Mas você pega um paciente com TOC, 80%, 90% tem algum transtorno de ansiedade junto. Porque esses pensamentos obsessivos geram um grau de ansiedade. Então, minha garrafa está aqui, ó. Minha garrafa está na minha esquerda. E por alguma razão, eu acredito que vai acontecer algo errado se a garrafa ficar na esquerda. E, cara, isso daqui... Essa razão pode ser real ou não? Ou é sempre algo... Sempre catastrófico. Entendi. A maioria das vezes catastrófico. Você acha que a mãe vai morrer, que alguma coisa vai acontecer errada, que vai perder o emprego. Aí a pessoa bota aqui, e enquanto ela não fizer esse comportamento, a ansiedade dela fica lá em cima, porque ela precisa ter aquela compulsão para resolver aquela obsessão. Qual que é a terapia para TOC? Ou seja, isso aqui foi um hábito, é um hábito que eu tenho, tá? É um pensamento meu que faz eu ter aquilo. Qual que é o tratamento para TOC, padrão ouro? É terapia de exposição com prevenção de resposta. Então, se eu tiver um paciente com TOC, eu vou pedir para ele botar a garrafa no lado esquerdo dele. E evitar a resposta. Ou seja, eu vou expor ele à situação ansiosa e vou falar para ele, cara, segura e não tira a garrafa dali. Até que em algum momento o cérebro dele aprende que não tem problema a garrafa ficar no lado esquerdo. Óbvio que isso num processo terapêutico, bem estruturado, com técnicas e tudo mais. Mas basicamente você ensina o cérebro do cara que tudo bem ele pisar no quadradinho da calçada quebrado. Não vai quebrar a coluna dele.